te mandei uma solicitação agora. Eu te mandei. Você fez eu entrar no celular, agora tem que mudar de estratégia. Não, mas eu te enviei uma solicitação, pode ter sido isso também, assim que eu entrei. Então, vou mudar aqui de... Agora foi. Agora foi. Deixa o pessoal entrar devagar aí, Tá ótimo. porque nós entramos e saímos 3 vezes. O pessoal deve ter achado que a gente desistiu. É porque... Estranho, porque eu sempre fiz pelo... É porque você não deve ter aceitado qualquer coisa que o Não, Wagner... eu aceitei o que apareceu na tela para mim. Porque quando você me solicitou, foi na mesma hora que apareceu para eu solicitar você. Eu aceitei o seu. Apareceu aqui você para eu fazer a solicitação, mas aí apareceu o seu convite. Eu aceitei o seu convite, porque ele ficou primeiro na tela. Boa noite, Vanessa. Boa noite, quem é de boa fé? Acho que minha cabeça é muito grande, velho. Não dá aqui, não. É por isso que eu estava procurando, quando eu vi que a tela ficava dividida, né? Assim, eu percebi que o espaço era pequeno, eu procurei um apoiador aqui. Não, eu tenho um apoiador aqui, eu tenho para tablet, eu tenho para celular, estou todo aqui. Estou todo aqui, Sabrina. Noite boa, boa noite. Estou cheio de aparato aqui para preparar aula, essas coisas, filmar, entendeu? Aham. É quase Mas um aí, campo de guerra. É quase um campo de guerra, né? aqui agora é. Aqui agora é. Homem moderno, aí, mais ou menos, chego lá. É só tirar a barba. Sua imagem está boa hoje, minha filha falando. Bom, pessoal, vou começar agradecendo aqui a Christian Brito, aluno da Escola de Química, que faz toda a parte aí de arte da chamada, né? Eu encho o saco dele, todo fim de semana eu mando 2. Aí o coitado fica aí tratando do visual. Agradecer ao Coletivo Paraíso Cênico, que me dá o apoio técnico aí, se está ruim, está bom, etc. E agradecer ao EMPEC aí, que está sempre aí dando um apoio. Gostaria de agradecer a professora Tatiana Félix Ferreira por ter aceitado o convite. Ela hoje vai bater um papo com vocês sobre mulher, ciência e empreendedorismo. Muito bem ouvir a professora. Já começaram falando que é muito bem te ouvir. Aí, tá aí. Muito bom. É o Daniel, nosso professor da escola também. Ah, tá. Eu Então, vi, Tatiana... Oi? Eu vi que a Anamel tem Instagram, apareceu ali a Anamel agora. Tem, pô, ela é moderna. É, Tá não tô pensando sabendo que dessa não, Ana, minha amiga ainda. Ana Mel é moderna. Pô. Então, Tatiana, você vai bater um papo com a gente, falar um pouco sobre a trajetória, sua trajetória. E aí, esse tema aí, que é um tema interessante, né? Como colocar ciência, empreendedorismo e mulher, né? É, o mais importante é a mulher. Ciência e a mulher. Aí tá com você a palavra. Claro. Eu sou mero. Vou brindar, né? Porque hoje é terça-feira, noite de vinho. Ah, ótimo. Porque é por isso que a engenharia química e vinho, né? Imaginei E que fosse. toda terça-feira eu tomo vinho aqui em Salvador, né? Tomava com meus amigos. Mas com essa pandemia aí, estou tomando com vocês, amigos. Muito Então eu bom. mudei só o local. Eu gosto de carioca falando mulher. É, tá bom. Queria agradecer o professor Fernando Peregrini aí pelo convite, estar aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre ciência, mulher, né, e o empreendedorismo.
principalmente a parte de ciência e mulher, né, que está sendo bastante discutido aí ultimamente. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui, né, já me conhecem um pouquinho, mas eu sou Tatiana, né, Ferreira, como o professor Pelegrini me apresentou. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado lá na UFRJ, então, né, tenho grande parte da minha carreira e com muito orgulho desenvolvida na Federal, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, onde eu estou nesse momento como professora, como docente, né, da Escola de Química, né. Então, minha trajetória sempre foi muito voltada, né, para esse lado de pesquisa, né. Então, tive a oportunidade de passar um período da minha vida no CEMPES, enfim, desenvolvi algumas coisas também mais aplicadas. Então, tem um pouquinho também dessa visão aí, desse outro lado. Mas tive também a oportunidade de passar quase 6 anos, né, como docente da Universidade Federal, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ali no Maracanã, né, que é um instituto também fantástico, onde eu acrescentei, né, e ganhei muito, assim, de bagagem técnico-científica na minha trajetória. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ciência, né, começar com essa parte da mulher da ciência, né, isso, tem várias pesquisas e eu, obviamente, não vou ficar citando tudo aqui, mas vou passar alguns dados bem, bem legais para vocês, né. Hoje a gente já tem, assim, a gente pegar aí os últimos relatórios da Unesco, a gente já tem uma participação bem grande da mulher na graduação, né? Então, assim, hoje os títulos de bacharel já são, em grande parte, né, até mais, né, obtidos por mulheres do que por homens, né? Então, tá aí bem próximo da igualdade, digamos assim, né? Porém, quando a gente vai, né, crescendo aí nos níveis, né, da carreira, a gente percebe que tem uma evasão muito grande das mulheres. Então, a gente vai para o mestrado, né, doutorado, né, e aí quando a gente ainda entra como pesquisadora mesmo, né, a gente tem uma perda muito grande, ou seja, tem uma redução muito grande da participação da mulher como pesquisadora, né, nas áreas, né, eu estou falando mais da área de ciência, mas estou falando de modo geral do que a gente chama de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né. E se a gente olhar dentro dessa área, mais assim, de maneira mais detalhada, a gente vê que as mulheres estão até em grande parte concentradas nas ciências da vida, né? E as áreas mais tecnológicas são ainda bastante dominadas, né, por homens. E isso já é bem, bem forte na ciência, né? Se a gente olha para essa área de STEM, então, no mercado de trabalho, né? Aí a questão é até mais gritante ainda, né? A gente tem grande parte dos empregos, né? São ocupados nessa área por homens, né? E as posições de liderança, então, nem se fala, né? Quando a gente olha para as posições de liderança, a gente vê que a participação é muito mais masculina, né? Inclusive, vários estudos, questões relacionadas às questões salariais, as mulheres têm, de fato, também salários inferiores, né, aos homens, enfim. A gente poderia ficar aqui horas discutindo essas questões. Mas aí a gente vai debater aqui um pouquinho hoje sobre isso, né? A gente tem aí a participação também do pessoal que está assistindo, que pode dar suas contribuições, conforme a gente vai falando aqui. A gente tenta sempre, a gente vem buscando, né, incentivar a participação, né, de mulheres na área de STEM, né, na área de ciência, mas, de fato, a gente tem questões que são históricas, né, tem uma série de pontos a serem discutidos, né, e a gente pode começar a falar um pouquinho aqui, se o Fernando quiser perguntar alguma coisa, se ele quiser deixar eu falar mais, porque eu falo pra caramba. Continue falando. Eu até levantei aqui, fiz umas anotações. Eu já tenho bastante material, porque eu participo, né, de um grupo de mulheres na ciência, né, o British Council, ele está muito forte aqui no Brasil, né, começou em 2018, se não me engano, e ano passado tiveram vários eventos em que eu pude participar, e esse ano também. Então, eu tenho já uma rede bem fortalecida de mulheres na ciência. Eu conheço várias mulheres atuantes, né, na área de STEM no Brasil inteiro, e a gente troca bastante figurinha nesse sentido. E aí, estudando, né, esse material que a gente vem analisando, né, isso a nível global,
eu listei aqui algumas coisas, como, por exemplo, a falta de modelos, né, femininos. E realmente, se a gente parar para pensar historicamente, a gente tem grandes modelos femininos, né, de mulheres na ciência, desde, enfim, da pré-história, né? Enfim, tem livros que reportam as mulheres, né, grandes cientistas, mulheres. Claro que o número é infinitamente menor do que os exemplos, né, masculinos, mas quando eu penso na questão dos exemplos, eu penso na questão dos exemplos diários mesmo, né? As pessoas com quem a gente lida, com quem a gente está ali no dia a dia, né? O que a nossa mãe era, o que o nosso pai, né, o que a nossa avó era, o que o nosso avô era, enfim, a gente acaba, né, aquela história do Connected, que é um livro maravilhoso, a gente né, uma média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, assim, se eu tô ali, eu vejo a minha mãe, né, uma cientista, eu tenho aquele exemplo dentro de casa, né, ou a minha tia, enfim, tá mais perto, né, aquilo com certeza vai me despertar um interesse por conhecer aquilo, por questionar, por buscar informações. Então, eu acho que, na verdade, essa questão da falta de exemplos, né, eu acho que é justamente isso, a gente ter, né, os exemplos, óbvio, tem, mas eles não tem uma densidade, né, digamos assim, de exemplos femininos como a gente tem em termos masculinos. E acaba que algumas coisas vão se perdendo aí, né? E a questão do estereótipo, isso é bem interessante também, porque a gente já li estudos que você manda crianças desenharem cientistas e a maioria desenham homens, né? Então, assim, o estereótipo, né, de pessoas que atuam na área né, de ciência, tecnologia, enfim, engenharia, matemática, são homens, né? Então, tem esse estereótipo, né? Isso já é muito imposto desde cedo, eu acho, né? Já foi provado que até os 6 anos, meninas elas não se sentem inferiores aos meninos. Então, até os 6 anos, elas têm certeza, são convictas, né, de que elas têm a mesma capacidade intelectual do que os homens, né, do que os meninos. E depois dos 6 anos, grande parte delas passam a ter, né, esse questionamento, realmente se acham intelectualmente inferiores aos meninos de sua idade, né, do sexo, ou seja, pessoas da sua idade do sexo oposto. E isso vem muito da cultura, né, da sociedade, tudo isso que impõe um pouco isso e faz essa diferenciação. Essa diferenciação ela ocorre muitas vezes dentro de casa, ocorre na escola, né? Eu vejo assim, porque na minha família tem um monte de mulher, né? E a gente sempre foi, assim, sempre os nossos presentes eram boneca, estetoscópio. Ninguém nunca me deu um Lego, né? Eu queria um Lego. Por que eu não posso ter um Lego, né? Tipo, mas ninguém nunca quis me dar um Lego. E Lego era brinquedo de homem, né? Brinquedo de menino, não pode. Enfim. E uma questão que também pontuei aqui, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa evasão que eu falei no início da nossa live de hoje, que a gente vai perdendo, né, as mulheres ao longo da trajetória científica, né, ou seja, elas estão muito fortes na graduação, depois elas vão se perdendo né, conforme eu vou subindo no meu nível né, acadêmico, tem a ver muito com esse terceiro ponto, que é assim, a falta de flexibilidade, né, familiar, né, enfim, que tem essa área, né, de atuação. A gente que atua na área de ciência, tecnologia, a gente sabe que é uma área que demanda muito, né, muito tempo, muita energia, muito tudo. E, quer queira ou quer não, a gente tem a presença da mulher como, né, o ponto principal que leva ali a casa, que leva os filhos, que leva tudo. E isso eu acho que atrapalha, né? Porque na graduação, na teoria, a gente tem pessoas mais jovens que ainda não construíram família e etc. E conforme a gente vai, né, elevando o nível acadêmico, a gente vai tendo mulheres que já casam, começam a construir uma família e com isso ganham uma série de outras responsabilidades, né? Que acaba, obviamente, sobrecarregando a estrutura toda, né, de vida e faz com que muitas delas abdiquem de seguir nessa carreira, né, em prol da família, de filhos, etc. E aí eu até busquei aqui e achei um estudo bem legal do IBGE, né, com dados de 2019. Eu fiquei pensando, imagina em 2020.
Porque em 2019, as mulheres dedicavam 18 horas e meia semanais para afazeres domésticos. Isso são as mulheres que trabalham fora de casa, tá? E os homens que também trabalham fora de casa, eles dedicam 10,4 horas. Ou seja, 8 horas a menos do que as mulheres por semana para isso. E aí, quando você abre o estudo do IBGE, você vê que basicamente os homens pagam as contas e vão ao mercado, né? E as mulheres, elas fazem a comida, elas lavam, elas passam, elas passeiam com cachorro. Por que vocês não podem passear com os cachorros? Né? Coisas simples. Enfim. E aí isso faz com que as mulheres tenham uma jornada de 53,3 horas semanais, né? Sendo que 34,8 para o trabalho mesmo, né? E 18 horas e meia em casa. E os homens têm uma carga semanal até menor, de 50,3, sendo que em casa eles só trabalham 10 horinhas e o resto né, no trabalho mesmo deles. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, Fernando, enquanto uns bebem, outros arrumam a casa, é assim que funciona. Entendeu, meu povo? Então, tudo isso eu acho que é complicado, né? E aí, quando a gente pensa na inclusão, né, nessa política, assim, na inclusão da mulher na ciência, eu acho que a gente tem que pensar como que a gente pode criar um ambiente de equidade mesmo, né? De políticas públicas, incentivo, né, com editais, com uma série de outras coisas, porque eu acho que a realidade não tem como uma mulher, mesmo que ela tenha uma formação maravilhosa, que ela seja intelectualmente muito capaz, ela vai ter uma série de barreiras para atuar de forma como um homem atua no mesmo campo, né? Eu falando basicamente aí da minha área, que é ciência e tecnologia. Então, a gente tem, por exemplo, hoje estruturado nas universidades, né, no Brasil, nos órgãos de fomento, digamos assim, uns parâmetros, né, de produtividade, uma série de questões que foram criadas para homens, né, para aquele né, perfil, né, e hoje a gente tem uma realidade diferente, que é uma participação muito grande das mulheres na academia, na ciência e na tecnologia. As mulheres, elas têm, né, um papel diferente na sociedade, tem uma realidade diferente, e a gente tem que começar a discutir isso, trabalhar isso na nossa realidade para poder tornar o ambiente acadêmico, o ambiente de pesquisa, menos hostil para a mulher. Porque o ambiente já é hostil para qualquer gênero, né? A gente já tem uma cobrança de produtividade, já tem uma cobrança de várias coisas, tudo muito engessado, né? A gente não tem muita liberdade de criação, digamos, porque a gente tem todo um script para seguir, né? Então, eu acho que... e quando a gente olha para a realidade da mulher, ainda é mais complexa, né? Porque ela tem, muitas vezes, filho, né? Ela tem uma série de outras coisas para incluir na sua rotina, né? Que torna realmente o trabalho muito mais árduo, muito mais complexo, né? Inclusive, o CNPq, em março do ano passado, recebeu um documento assinado por várias agências, enfim, se comprometendo a incluir lá no currículo Lattes a questão de que a mulher teve filho naquele ano, né, que ela teve filho, etc., né, para que pudesse ser levado em consideração isso na questão da produtividade pós esse período, né, do parto, porque já foi provado que, enfim, o impacto é em torno de 3 a 4 anos após, né, o nascimento da criança, a produtividade ainda pode ser impactada, né, ainda tem essa questão. E até agora eu não vi no currículo Lattes, né, já estamos aí um ano e pouco depois, essa opção, né, de você colocar lá que você teve um filho ou que você adotou uma criança, né, que, enfim, demanda o mesmo tempo, energia e é a mesma situação. Então, tem uma série de coisas aí que a gente poderia ficar aqui horas discutindo. Mas temos algumas perguntas, eu acho aí, se você quiser. Eu posso... A primeira... Bom, tem 2 elogios, você fala muito bem. Aí tem outro, que amiga linda eu tenho. E aí vem... Não posso fazer nada, estou escrevendo. A pergunta do Robson é uma questão de sexo ou gênero? Então, é uma questão de gênero, eu acho. Tá? Eu luto sempre pela questão de gênero.
né? É a questão da equidade de gêneros. Por que que acontece? Quando eu penso em sexo, eu penso mais em igualdade, tá? É Robson o nome dele? Robson. Fernando. Isso. Robson, quando eu penso em sexo, eu penso mais numa questão de igualdade, para que eu dê os direitos iguais, tá? Para ambos, né? Poderem ter os mesmos acessos, mesmos direitos, enfim. Quando eu falo em equidade, eu falo justamente entender que tem uma realidade diferente, né? E tentar, através de políticas públicas, de ações inclusivas, né? Ou enfim, fazer com que ambos passem a ter, possam atuar ali de forma igual, né? Então, equidade e igualdade é um pouco bem distinto nesse ponto. Então, na verdade, o que eu acredito é que a gente tem que ter a equidade de gêneros para a gente poder ter uma igualdade, né? Aí, no caso, eu acho que essa questão é uma questão de equidade e de gêneros, né? Porque é claro que assim, hoje a gente pensando, né, a gente pensa muito, estou falando muito na caixinha da família tradicional, né? Se a gente pensa na família, né, hoje a gente tem outras configurações, conheço várias, né, não só na minha família, mas fora da minha família, né, outras configurações, a gente tem duas pessoas do mesmo gênero, né, adotando filhos, tendo filhos, mas eu acho, por exemplo, que isso não, eu acho que quando você fala você está num relacionamento com duas pessoas do mesmo sexo, eu acho que a conversa parece tão mais fácil, né, são duas mulheres ou são dois homens, parece que tudo é tão mais fácil, né? As tarefas são divididas de maneira, né, mais igualitária, tudo é tão mais organizado, digamos assim, né? E quando você tem a estrutura que a gente diz que é a tradicional, né? Que é o casal, digamos assim, hétero, aí a gente tem a figura da mãe, né? Que é a que tem que, né, lavar, passar, cozinhar, passear com o cachorro, né? Fazer tudo isso. E o pai, né? Então, eu acho que é uma questão de gênero, sim. Alguém falou, mas eu não. Não, aí tem. É só para informar você, eu dei Lego para todas as minhas 3 filhas, tá? Ai, olha, então você está de parabéns. Pode Eu tive que perguntar, crescer para comprar meu Lego. pode perguntar a Sofia. 2 anos atrás, o que ela pediu aniversário foi um Lego. Mas tudo bem. Sofia, tem que incentivar, que isso daí é um gênio. Você faz parte de um grupo de mulher na Na ciência. verdade, Foi uma política pública ou foi um reconhecimento da necessidade de montar esse grupo? Como é que foi isso? então, na verdade, verificou-se, né, a necessidade mesmo de montar esse grupo. Na verdade, é um programa do British Council, né? Eles chamam Human and Science. E eles eles começaram aqui no Brasil, né? E eles têm a intenção de migrar para outros países da América do Sul, expandir isso pela América Latina, né? Então, são programas que eles fazem treinamentos e tudo financiado por eles, né? Então, primeiro o edital que abriu, que era para um curso de empreendedorismo, né, em mulheres na ciência, para incentivar, né? Porque isso é um outro ponto bem crítico. A gente faz muita ciência no Brasil, né? A gente gera muito conhecimento, mas a gente não gera inovação, né? Então, assim, incentivar, né, muito essa questão do empreendedorismo de base tecnológica, né? Então, eles vieram muito com esse viés, porque eles... não só esse foi o curso que eu fiz, mas o objetivo do programa é incentivar mesmo as mulheres, eles, né, buscar a equidade de gêneros, isso ganha força para a gente conseguir, óbvio, cutucar um pouquinho essas políticas públicas, toda essa questão de fomento, né, de a pesquisa e a participação das mulheres na ciência. Então, é aumentar a representatividade. Então, eles não trazem só a questão da mulher na ciência, mas eles trazem questões também de raça, né? Então, a mulher negra, né? Porque a gente tem várias dificuldades, né? A gente vai... quando a gente
conversa sobre essa questão que não é pontual, né, da mulher. Imagina uma mulher que é negra também, né, que já é uma participação ainda menor, né, nos cursos de graduação, né, mestrado, doutorado, né. Então, tem uma série de questões que a gente discute, né. Então, ano passado, eles têm vários programas, né, vários programas, o programa, e tem vários eventos, né, que eles organizam e etc. Então, esse ano eu fiz um curso de liderança e mentoria também, todo financiado por eles, que também foi muito bom. Só para mulheres, então é sempre muitas mulheres, né? São grupos de 30 mulheres, 40 mulheres, 20 mulheres. E a gente vai formando um grupo grande. A gente hoje tem contato, né? E a gente faz várias coisas paralelas, assim. Enfim, grupo de WhatsApp, essas coisas. A gente vai trocando figurinhas. Algumas são realmente empreendedoras, estão com seus próprios negócios na área de ciência, ou seja, né? São startups aí de base tecnológica e estão aí buscando sucesso na área de STEM, né? Então, é muito bom ver que existem, que a gente existem semelhantes, né? A gente costuma dizer que somos um grupo de mulheres inquietas. Mas você é inquieta de natureza, mas tudo bem. Existe uma pergunta aqui, ó. Você, como professora aí da Escola de Química da UFRJ, frente aos alunos, o que você faz ou qual a sua atitude para mudar esta realidade? Professora Ana Mello. Ai, maravilhoso! Bem, que eu incentivo muito as meninas. Eu acho assim que uma coisa a gente tem que sempre dar o exemplo, né? Tipo, não dá para ser aquele ditado, digo o que eu digo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, né? Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Então, primeiro, né, isso não significa ser feminista, tá? Eu acho que em algum momento eu posso ter achado que eu estava no caminho errado, né? Teve momentos em que eu falei, não, a gente só vai separar os currículos femininos, né? Mas o que eu tô levantando, a bandeira que eu tô levantando aqui hoje é bem diferente disso, né? Na verdade, o que eu busco é a diversidade, né? E aí, no caso, a diversidade de gêneros, que é o que a gente está falando hoje. Porque a diversidade ela é importante para qualquer... Não tem desenvolvimento sustentável sem diversidade, né? O que a gente fala hoje são pesquisas multidisciplinares. É mais ou menos isso, né? Só que em vez de eu pegar e olhar para as pessoas, né, como diferentes formações, né, técnico-científicas, eu tenho que olhar para essas pessoas também como diferentes formações, diferentes gêneros, diferentes culturas, diferentes etnias, porque quando eu misturo esse pessoal todo junto, o negócio, as soluções são, né, para esses problemas complexos que a gente precisa enfrentar, são muito mais interessantes, né? Então, dentro do grupo de pesquisa que eu participo hoje, eu tento, primeiro, colocar numa equipe, ter essa diversidade, né, numa equipe, né? Eu brinquei essa semana que a minha parceira, grande parceira de trabalho, a professora Priscila, falou: vão chegar mais 2 meninos. Eu, mas daqui a pouco eles vão ser 50% nesse laboratório. Não pode. Mas, assim, brincadeiras, né? E falei para eles, inclusive, que assim que eles entrarem, eles já vão ver uma apresentação minha sobre a participação da mulher na ciência, que eu já estou preparando. Então, assim, no grupo de pesquisa a gente também tem reuniões, tá? De 15 em 15 dias agora, começamos a fazer isso esse ano, justamente para passar um pouco dessa visão para o grupo todo, né? Na graduação, né, a gente fica um pouco mais engessado com o conteúdo, né? Por conta de tempo que a gente tem que fazer e ementa que a gente tem que cumprir, mas sempre que dá, eu bato um papinho informal com eles. Mas na graduação eu não costumo entrar muito nessa questão, né, da participação da mulher na ciência. Eu costumo falar mais de maneira igualitária com eles, né, a importância da ciência mesmo, né, para a sociedade, para o desenvolvimento. Sempre roubo 1 ou 2 aulas para falar um pouquinho sobre a parte de sustentabilidade, de química verde, que eu acho importante. Mas na pós-graduação eu já tenho mais entrada com os alunos e às vezes eu converso quando eu vejo que tem até alguma questão pontual, né? Às vezes eu vejo alunas, né, que já têm família, filhos, que ficam um pouco
né, perdidas ali no meio do curso, que às vezes pensam em desistir, né? Eu sempre tento dar esse apoio, claro que dentro do possível, sem, né, me entrar muito na vida das pessoas, mas sempre incentivando. Eu acho que dar o exemplo é importante, eu acho que falar também, né? A gente não pode ter vergonha de falar, a gente tem que falar mesmo, porque a universidade, ela por si só, a universidade pública, ela tem uma política inclusiva, né? A gente vem trabalhando essa política de inclusão, né? A gente tem sistema de cotas, a gente tem uma série de coisas para tornar esse ambiente inclusivo. Então, a gente não pode esquecer também de falar dessa questão da mulher na ciência, porque realmente é um ponto bem crítico. Tem a revista que saiu agora, Ana, essa revista aqui é que saiu no ano passado, né, do programa que eu participo, e a segunda, ela tem online também. E a segunda saiu semana passada. Eu vou, inclusive, eu baixei ela já aqui no meu computador, eu vou mandar um link para todos os professores da escola, porque eu acho que nós temos pessoas que devem estar bastante interessadas em estar engajados aí nessa causa, né? E é uma revista maravilhosa. Eu baixei na semana passada e li no final de semana inteiro o volume novo, né? O volume desse ano, porque é anual. E tá bem legal. As reportagens estão bem legais. Eu vou enviar o link para todos. Bom, o Robson, ele fala aqui o seguinte: existe um artigo, deixa eu ler aqui, existe um artigo que trata do outsider within. Você acha que acontece esse fenômeno na universidade pública brasileira? Ô, Fernando, tá cortando seu áudio. Outsider within. Esse fenômeno ocorre na universidade brasileira? Você consegue ler aí a pergunta? Não consigo. Tem um artigo que ele fala o pessoal que está do lado de fora está dentro, entendeu? Dentro deve ser da universidade, um fenômeno de colocar as pessoas. É mais ou menos o que eu ia comentar. Robson. Pode falar. Era mais ou menos o que eu ia comentar. Eu acho que no dia de hoje, eu ia perguntar se você ainda acha hostil essa aceitação de gênero em qualquer empresa. Porque eu vejo aqui em Salvador, eu trabalhando muito com as empresas agora, eu vejo que a política das empresas está exatamente na inclusão de gênero, né? Inclusive, faz parte da propaganda da própria empresa isso. Seria isso aí, outsider within. Então, você acha que... Hein? Porque várias pesquisas científicas mostraram que a equipe é 20%, 30% mais produtiva, né? No caso, 20 e poucos por cento mais produtiva se você tem diversidade de gêneros, e chega a 32%, 33% de ganho de produtividade quando você mistura etnia, culturas diferentes. Então, por isso, a gente hoje, com esse mundo globalizado, né, a gente consegue ver muito isso, né? Porque a gente tem equipes bem diversas em várias empresas, e a questão do gênero realmente, isso, Robson, é porque, na verdade, eles fizeram vários estudos e a mulher encara o problema diferente do homem, né? Então, assim, tem a reação da mulher, né? Ou a maneira dela enxergar o problema é diferente da maneira do homem enxergar o problema. É muito engraçado, mas são estratégias de solucionar problemas diferentes. E com isso, percebeu-se que, na verdade, são complementares, né? Essas visões que são diferentes juntas, elas conseguem trazer soluções mais sustentáveis, entendeu? Mais inteligentes para diversos problemas. Isso é bem legal. Então, realmente, assim, é uma questão de necessidade, né? A gente precisa ter essa diversidade, essa diversidade nas equipes. As empresas estão adotando muito isso. Isso está bem forte no mercado mesmo. Ana Mel pergunta o seguinte: a curto prazo, você tem alguma sugestão para colocar isso, para dar essa conscientização dos alunos? Um curto prazo para os nossos alunos? Foi o que a professora perguntou, né? Eu tinha um negócio que eu ia falar aqui para completar e me fugiu agora que eu fui responder o Robson e fugiu minha linha de pensamento, que eu ia até falar e completar isso agora, que ela tinha a pergunta dela que faltou. Bem, eu acho que, Ana, a curto prazo, eu acho que a gente não precisa ficar assim nesse desespero, né?
eu acho que, na verdade, tudo é uma questão de tempo. A gente tem que ir aos poucos, né? Enfim, organizando, né? Buscando, né? Fazendo. Mas, assim, tem muito movimento, tá? Tem uma galera forte aqui no Brasil lutando por isso. Eu vi um evento do British Council umas 2 semanas atrás. Tem uma professora na área forte lá na área de, não sei se é física, no ITA, fazendo um movimento muito grande também dentro do ITA, que é um lugar super, né, digamos assim, com uma participação muito grande, né, de homens. Eles têm lá, acho que 120 alunos por ano, e no ano passado entraram 4 meninas, se eu não me engano, só. Então, assim, a gente, na verdade, eu acho que é um trabalho de formiga, sabe? É tipo um trabalhozinho que não vai ser do dia para hoje, a gente tem que ir aos poucos. Primeiro, desde cedo, eu acho que tem que começar dentro de casa, né? Escola, óbvio, né? E dentro de casa também, né? Os pais tratando com igualdade, aí sim, igualdade, né? Porque, assim, nessa pesquisa do IBGE foi provado, inclusive, que trabalhos, as mães pedem mais, a família pede mais fazeres, né? Passam mais a fazeres domésticos para as mulheres do que para homens, né? Então, isso vai acabar perpetuando ainda durante um bom tempo essa realidade. Então, a gente tem que começar, primeiro, não pode esquecer da base, começar da base, dentro de casa, educando, né? Na escola também trabalhando isso, né? Para que a menininha, ela, né? Quando ela passar dos 6 para os 7 anos, ela não acha que ela é inferior, né? Que ela tenha a consciência de que ela tem a mesma capacidade intelectual, que na verdade juntos, né, serão mais fortes. E eu acho que no meio acadêmico, na nossa realidade, eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? A gente tem que ir um dia após o outro, né? E claro, eu acho que a gente tem que debater isso também dentro da universidade, né? Para que as pessoas saiam de lá com outra visão, sabe? Que saiam com a visão de que essa visão que a gente está tendo, porque na verdade essa questão é muito nova, né? A gente, assim, essa discussão é muito nova, né? Porque eu acho que a participação realmente da mulher vem crescendo muito na área de ciência e tecnologia, e só que a gente está sendo submetida aos mesmos índices de produtividade, a mesma realidade, a toda a questão, né, que sempre foi muito direcionada para o gênero masculino. E aí, com isso, a gente precisa alterar, modificar algumas questões, né? E isso com muita discussão. A gente sabe que nada é fácil aqui no Brasil. Existe uma recomendação aqui do Rodolfo. Ele fala o seguinte: embora minhas filhas sejam muito pequenas, eu recomendo o pessoal ler Khan Academy Kids ou entrar no site, tá? Que lá tem várias informações. A outra informação aqui é do professor Khalid. Ele fala o seguinte: no departamento de engenharia química da UFBA, a professora Carla Esguerri, se eu não me engano, tem um significativo trabalho sobre a inserção das mulheres nas ciências exatas. De repente, para você entrar em contato com ela, bater um papo. De repente ela está até aqui no grupo, são muitas mulheres, eu não consigo lembrar, às vezes, o nome de todas elas. Tem aqui, Tinoco Daniel. Eu percebo que no ambiente acadêmico ainda há preconceitos velados contra as profissionais mulheres. Você sente ou percebe isso no seu dia a dia na universidade? Então, Daniel, eu acho que sim, esse preconceito existe, tá? Eu discuto, assim, nessas mesas que a gente tem discussão, né, com outros professores, como eu falei, do ITA e professoras de outros lugares, com certeza sofrem muito mais, né? Assim, na escola de Química, especificamente, eu não sinto muito isso, né? Porque eu acho que a gente tem uma participação muito grande de mulheres no quadro docente, né, da escola de química, e muitas com participação mesmo, né, efetiva na pesquisa, reconhecidas, etc. Mas sim, tem uma diferença, né? Eu acho que eu ainda estou muito nova lá, né? Eu ainda não consigo sentir algumas coisas, mas talvez se a gente conversar com professores de geração mais para frente, né, mais acima da minha, talvez a gente consiga, assim, identificar, né, essas questões. Agora, o que eu acho, né, que essa questão, sim, do preconceito. E outro ponto, Daniel, que eu acho bastante relevante, que a gente vem discutindo muito, é a questão do assédio.
né? Porque tem essa questão ainda, né? Que é muito complicada, mas que também tem que ser debatida, né? E que vários estudos já apontaram que ocorre bastante, principalmente na relação entre orientadores e orientadas. Então, isso também é um outro ponto que eu acho que as mulheres sofrem um pouquinho, assim, na academia. Ana Mel fala, Tati e Fernando, muito bem ver vocês dois juntos. Beijo aos dois. Beijão, Ana. Aqui tem uma pergunta da Roberta dos Reis Ribeiro. Roberta dos Reis. Professora, você veio há 2 anos atrás no ITA para uma palestra. Qual foi a sua impressão de quase 90% do público masculino? Acredito que éramos um grupo pequeno, mas parabéns, representou muito bem. Pois foi até um projeto nosso, né, Fernando? Lembra que eu fui lá fazer uma Lembro. Pois eu confesso que eu fiquei bem nervosa. Primeiro porque era minha segunda vez no ITA e segundo porque eu tinha muitas empresas, né, Schlumberger e várias outras, e eram todas basicamente representadas por homens. Eu acho que eu, Roberto, e mais uma ou duas meninas no auditório, e acho que 90% é até pouco, Roberta. Talvez os 95% eram homens. Eu fiquei bem nervosa. E todas as apresentações, né, tinham sido feitas por homens. Eu fui a única mulher. Eu acho assim, a Ana Mel já saiu, mas isso era importante ela escutar. Como que a gente pode fazer, né? Assim, o que eu costumo fazer, assim, o que eu aprendi, né, e agora eu tenho feito com frequência, aprendi com as minhas amigas lá do grupo, né, é que eu chego num lugar e eu reparo a representatividade da mulher, né? Como uma mesa redonda, vou participar de uma mesa redonda. Inclusive, eu fiz um levantamento das lives do Fernando. Essa é a 11ª ou 12ª. E eu sou a terceira mulher a falar aqui. Todos os outros convidados foram do gênero masculino, né? Então, eu proponho ao professor Fernando Peregrini a fazer um revezamento. Uma semana a convidada é do gênero feminino, uma semana a convidada é do gênero masculino. Só um parêntese, se você não percebeu, eu tento incluir brancos, negros, vermelhos, amarelo, preto e mulheres, sem nenhuma discriminação, sem questão de gênero. Foi só uma dica. Mas as mulheres que eu convidei não quiseram participar, por incrível que pareça. Sério? Não, gente, cadê essas convidei mulheres? várias mulheres. Virem fazer um cursinho comigo. Convidei, inclusive, sua amiga. Convidei, inclusive, sua amiga e a resposta foi não, né? Então eu vou convidar. Eu vou convidar novamente. Mas aí, respondendo a Roberta. Roberta, se fosse hoje, eu ia chegar, eu ia falar, assim, alguma coisa do tipo que desse uma cutucada em que a gente precisa, né? Tinha uma menina, eu lembro, não sei se era Shell, de uma empresa, que eu conversei bastante com ela. Eu ia, de repente, falar no início da minha apresentação. Fico muito feliz de estar aqui, né, com a fulana, que também foi convidada, assim como eu. Dar alguma ênfase a essa questão de que estavam faltando mulheres assim. Assim como a gente também tem que ver o lado positivo. Chegou numa mesa redonda, tem uma mulher, tem, né, a participação de mulheres, falar, fico muito feliz que hoje eu esteja aqui, né, participando, né, com outras mulheres, ou que foram convidadas outras mulheres. Eu acho que a gente tem que enfatizar isso eu, há 2 anos atrás, não tinha essa consciência, senão eu fiquei com medo, mas eu teria encarado de outra maneira se fosse hoje em dia. E, na verdade, foram 4 mulheres, tá? Foram 4? Porque tiveram duas, é verdade, que era uma dupla. Isso, tá ali. Ele tá fazendo a conta lá. As irmãs de Sofia. Foram as irmãs de Sofia. É verdade, eu vi na foto. Uma de teatro e uma de música, para mostrar arte e ciência como se mistura, né? Aí o pessoal falando aqui, dá medo mesmo. Tatiana fala muito bem. Mas, Tatiana, muito antigamente, muito antes de você nascer, o interessante é que a maioria dos professores na área acadêmica eram mulheres. Grande maioria.
Grande maioria. Os homens estavam lá no chão de fábrica. Oi? Os homens estavam lá no chão de fábrica, estavam na indústria. Exatamente. Quer dizer, o salário na universidade era bem menor. Aham. Então, o pessoal fazia o seguinte, ó, vou para a indústria. E na universidade passou um longo tempo sem concurso. O famoso trem da alegria. Você não sabe nem o que é isso, né? Então, mas... Não Você sei sabe o o que é que é o isso? trem da alegria. O trem da alegria é o seguinte, inclusive vários professores da EQ entraram como professor dessa maneira. Você formou, certo? Está precisando de professor em fenômeno de transporte. Tatiana, você pode dar aula de fenômeno de transporte? Posso. Aí você virou lá aquele professor substituto. Uhum. Aí teve uma greve e falou assim, ó, vamos contratar todo mundo que entrou. É chamado Trem da Alegria. Até hoje ainda tem alguns resquícios de professores Trem da Alegria. Trem da alegria. Que pena. Pois é, porque hoje para entrar o sistema... Aliás, de um tempo para cá o sistema já é bem diferente, né? Então, eu acho que é um pouco isso que você falou, né? Antigamente, então eu entendo que antigamente a universidade era bem formadora de recursos humanos, né? Ela era formadora de recursos humanos. Ela formava o engenheiro, né? No nosso caso ali, o engenheiro, né? Para ir para a indústria, o que quer que seja, né? Mas, continua que eu queria entrar no trem da alegria. Essa foi boa. Você não precisa, você vai entrar você vai entrar pelo procedure, pelo processo. Então, e aí, depois a universidade, ela, na verdade, passou a ser, né, se tornou o local onde se faz pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? A inovação a gente ainda está tentando, a gente vai chegar lá. Mas pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, assim, hoje, né, a realidade é outra. Não é só ser formadora de recursos humanos, né? Acredito eu. Não é só aquele cara que tem a graduação e vai ensinar, né, o fenômeno de transporte, né? Vai ensinar balanço de massa e energia, né? O cara ele vai desenvolver pesquisa, né? Vai desenvolver, vai inovar. Então, assim, hoje, na verdade, eu acho que o perfil é um pouco diferenciado assim, hoje não, né? De um tempo para cá, né? Passou por essa transformação, né? De ter esse perfil diferenciado. Bem, pelo que você falou, é o que eu entendo, né? Que há décadas atrás a gente tinha basicamente o professor, né? O professor que fazia ali, ensinava, formava os bacharéis. E hoje, óbvio, a gente tem toda essa estrutura, né, de ensino. Na verdade, a gente tem, né? Qual é o foco, né? Eu acho até que a gente se perdeu um pouco, porque hoje a gente está tão focado em pesquisa que a gente acaba falando menos da questão de ensino e menos, né? A gente foi esquecendo esses outros secundários, né? E focando demais até na pesquisa. Eu fiz uma Fábio, besteira nosso aqui. aluno. Eu fiz uma besteira aqui, mas eu só queria não é contrapor, mas ajudar aí que a universidade, para fazer inovação, vai ser complicado, tá? No meu ponto de vista, a inovação é um processo. Ele começa dentro da universidade, eu acredito, e a inovação só existe se a indústria colocar no mercado. Isso que é inovação. Sim. Então, a universidade fazer inovação, se a gente brigar para a universidade fazer inovação, a gente não vai conseguir nunca, Tati. Não. Então, a gente tem que brigar. Na universidade não tem que fazer inovação. A universidade tem que prover os inovadores. Pronto, né? aí tudo bem. A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que criar não cabeças só técnicos, né, que vão executar. A gente tem que criar pensadores críticos que vão, né, propor soluções, como eu falei, sustentáveis para os problemas que estão vindo, que estão aí, né, na nossa realidade. Uma vez que a gente Exatamente. Uma vez que a gente incentiva esses alunos a ter esse pensamento crítico e, ao mesmo tempo, dar a eles os conhecimentos, não os conhecimentos, mas os caminhos necessários para empreender, eles vão se tornar esses empreendedores, inovadores na área de ciência e tecnologia. Então, isso que está faltando. Se a indústria aceitar aquela ideia e colocar no mercado. Inovação só fecha com o mercado, pode crer. Então, só fecha, mas assim, se você tem um bom plano de negócios, eu estou falando muito assim, eu acho que a gente tem que começar pensando de empresas de base tecnológica, empresas, né,
Porque, assim, você tem uma oportunidade, a oportunidade tem várias. Se você mapear aí, você vai ver. Se o cara tiver uma ideia com oportunidade, aí cabe a ele só ter um bom plano de negócios que ele vai conseguir um investidor para aquilo. Entendeu? Tomara, Ele... tomara que seja fácil assim. Não, não é fácil, não. Não tô falando que é sim. fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu tô, assim, e olha só, isso demora, porque, né, às vezes você fica amadurecendo uma ideia há anos e anos, até você realmente estar preparado para inovar. Mas eu acho assim... E botar no mercado, Sim, eu acho teve que um comentário aí. Eu fiz uma besteira aqui no meu celular que eu estou enxergando mais ou menos ele, tá? Não sei o que é que eu fiz. Eu estou com medo de apertar uns botões aí, porque quando eu aperto, fala assim, deleta a Tati, aí eu falo não, aí ele volta para esse negócio. Mas teve uma pergunta aí que falou assim, foi o que eu entendi, assim, passando, porque está meio escuro, perguntando o seguinte, será que esse esquema de gênero, foi o que eu entendi, né? Não é o esquema do novo capitalismo? Porque você sabe que o gênero, se você consegue fazer propaganda dessa maneira que sua empresa está aceitando tudo, você consegue vender. O seu mercado abre, né? Entendeu? Será que não é sim. uma propaganda do novo capitalismo? E, na verdade, se você sentir, o racismo continua, o pessoal LGBT continua só pra cacete. Eu sei disso, que, como eu conheço muita gente, quer dizer, na realidade, não existe essa aceitação, entre aspas, de fato, né? Existe realmente essa... Você vê pelo governo, né? O que eu acho que pode ter a ver, né? Eu acho que tem um pouco, sim, desse né, sistema em que a gente está inserido, né? Sistema econômico, porque várias empresas tiveram insucesso com seus lançamentos porque eles foram desenvolvidos, por exemplo, só por homens, né? Equipe de homens desenvolveram produtos para o mercado e eles não conseguiram atender as necessidades porque eles não visualizaram a necessidade da mulher, não tinha uma mulher na equipe, tiveram insucesso com isso, né? E aí foi realmente ladeira abaixo, né? E muitas empresas tiveram problemas sérios, né? Com produtos inovadores por conta de não atender mesmo. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Do capitalismo, porque você acaba querendo, né, ver esses dois lados, mas eu acho que isso pode ser também uma chance da mulher mostrar, ou estar inserida e mostrar um pouco do... Como eu também acho que se você tiver, por exemplo, na área de ciência da saúde, né? Que tem muitas mulheres, já teve casos também de produtos que não tiveram sucesso porque foram projetados só por mulheres e não atenderam as necessidades, né? Que estavam realmente demandantes de mercado. Então, eu acho... Por isso que eu sempre bato na tecla da diversidade. Mas eu acho que tem, sim, um pouco dessa questão do capitalismo, porque todo mundo quer ganhar em cima disso, né? Claro. É a mesma coisa, você falou da química verde, da política ambiental, que a propaganda é muito forte, existe uma pressão muito grande, mas, no fundo, as empresas, se tiver que jogar o ácido clorídrico para o meio ambiente, escondido às 3 horas da manhã, ele vai jogar. Se ele conseguir jogar lá a produção de biodiesel pela essa rota aí que eles fazem, com 50 mil DQO dentro do rio, se ninguém for cobrar, ele vai jogar mesmo. O problema é ganhar dinheiro, né? O investidor quer ganhar dinheiro. Mas, bom, mas isso aí é outra coisa política, eu não quero falar disso, não. Pois é. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que formar os nossos alunos com essa consciência. Se eles vão lá fora mudar, né, essa visão, né, essa postura em função da realidade em que eles vão estar inseridos, isso aí já é outra questão, né? Bom, tem o pessoal dando parabéns aqui aos professores, mas eu não consigo ler. Você me desculpe aí, o pessoal, que eu não consigo ler mais porque fica escuro. Eu fiz alguma besteira que aparece aqui, ó. Tocar numa foto ou vídeo que mostrará imediatamente ao público. Pô, mas se eu trocar aqui algumas coisas aqui, vai pegar mal pra caramba. Eu tô vendo aqui... Agora eu tô prestando atenção no que você falou, mas para mim só aparece os 2 últimos comentários. Se for grande, só aparece o último. É bem pequenininho embaixo. Parabéns, né? Não sei, aqui travou. Tatiana, parabéns pelo trabalho, Robson. Roberta, manda aí sorriso. Nós temos mais 5 minutos, na verdade. Você quer falar
Oportunidade de encontrar. Você consegue ler aí, Tatiana? A A empresa empresa só só respeita respeita o meio o ambiente meio ambiente porque os selos que recebe têm a oportunidade de fazer. Se levantar, você lê todos os comentários. Quase Levantar eu de fico onde? em Da pé, viu? cadeira, Lana? Se eu levantar da cadeira, porque, Quase eu porque fico em eu não pé aqui eu, para ler. Pô, mas... porque eu sou péssima nesse negócio de rede social. Eu fiquei aqui 5 minutos para conseguir conectar com o Não, mas eu Fernando. fiz alguma besteira. Eu apertei algum botão aqui que nunca tinha acontecido. Aí eu estou com medo de ligar, entendeu? Mas eu queria agradecer a Tatiana. O papo foi muito bom. Tá muito Quero legal. agradecer. Amanhã me convidaram aí para um debate, uma live. Eu vou falar sobre... O título é engraçado porque o pessoal vai se chocar um pouco. É energia renovável. Os caminhos para Salvador sustentável. Então, eu vou dizer que, embora a energia renovável seja um dos caminhos, falta mais de 50 caminhos. Então, eu vou chocar um pouco o público, porque tem político envolvido, tem presidente da Baiagás. Estou ficar decepcionado um pouco com minha palestra, porque eu só tenho 3 slides de energia renovável. O resto é metendo pau. Que para ser sustentável precisa de um monte de coisa. Então, o pessoal vai se decepcionar. Fernando, cuidado para não te desconectarem sem querer e falarem que você caiu depois, hein? Que eles vão estar com comando, eles vão estar lá no comando. Aí, professor Mas o Fernando teve cara, algum não, problema. parabéns, tá? Não, o cara que está coordenando é meu aluno de doutorado hoje. Se ele fizer isso, aí eu reprovo ele. Mas na próxima terça-feira vai ser o David, que faz um trabalho muito legal, que é inserção da tecnologia nas comunidades, tá? Então ele vai falar sobre isso, economia solidária, tecnologia, etc. Vai ser o da próxima semana. E da outra, Alexandre Leiras, né? Perguntando qual o perfil docente de uma universidade. Boa. Então, eu tenho que... Então, são essas 2 próximas lives. Hoje, são 2 homens, para você ver. E mulher não quer fazer. Hoje eu chamei a Anabel, já chamei Priscila Filomena. Mas eu sei que nesse ponto da discussão do perfil aí do docente, eu acho que estamos bem representados pelo professor Alexandre. Não, Alexandre vai ser legal. Mas eu tenho que arranjar uma mulher para falar, pô. Eu tenho que arranjar uma mulher para falar. Vou chamar a Marisa, ou então Cris, da universidade. Vou pensar em alguém. Se eu lembrar de alguém, eu te falo. Com um tema legal, assim, bem atrativo, que a gente possa tomar um vinho. Com certeza. Porque a ideia é que sempre seja bem leve, tá? Não é uma coisa assim, é sempre que seja leve. Por isso que essa live começou em março, porque minhas filhas incentivaram. Porque quando estava começando a live, eu fiz uma palestra, deu 240 e poucas pessoas. Aí o pessoal, pô, faz a live, minha filha, faz a live, e você, pô, você vai. Aí eu comecei a fazer, achei legal, aí toda terça-feira eu me divirto pra caramba aqui. Não, mas é bem legal. Eu assisti a da Raquel depois, que eu não consegui assistir no dia, gostei bastante também. Bem legal. Eu não consegui ainda atualizar, quero assistir a da semana passada, porque eu adoro o Zé Pinto e deve ter sido muito boa. O Zé Pinto começou dizendo, você foi meu paranifo, você se lembra? Eu digo, lembro. Aí começou a falar. Pô, você já me acabou, Zé? Já me chamou de velho, pô. Não, mas eu era novo na universidade, ele tinha 22 anos, eu tinha 27. Nossa, pouca diferença. Foi pouco. Eu comecei na universidade com 24 anos, né? Na UFBA. Comecei Mas cedo. Você não foi do trem da alegria, não, né? Graças a Deus, não. Com muita honra. Fui transferido de universidade para universidade. Deixa isso quieto. Excelente iniciativa, continue com as lives, etc. Tati, você tem 30 segundos aí para fechar. Eu quero agradecer, né, o Fernando, pelo convite de estar aqui. Quero agradecer as pessoas que estão aí assistindo, as perguntas, aos comentários. E estou vendo que tinha várias mulheres aí na nossa live de hoje, mas não é só para as mulheres, é para os homens também, né?